Esses são todos os meus livros físicos não lidos. E é assim que eu quero que esteja essa pilha no fim do ano. O desafio está vivíssimo, vivíssimo, vivíssimo! E esse é mais um vídeo em que eu vou contar pra vocês o que aconteceu no último mês, desde a última vez que eu atualizei vocês sobre o desafio em que eu quero ler todos os meus livros físicos esse ano. No último vídeo, gente, eu cheguei no final do vídeo tendo 22 livros físicos ainda não lidos na minha lista. E aí, o que aconteceu nesse último mês? Eu li! Eu não lembro exatamente o período que esse vídeo aqui está compondo, né? Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, então vai desde o momento que eu gravei o último vídeo de atualização até o dia de ontem, né, contando os livros que eu terminei até ontem. Então eu vou deixar aqui na telinha pra vocês saberem. Eu tinha 22 livros físicos não lidos e o primeiro livro que eu terminei nesse período aí foi Golem e o Gênio! Hey! Quem me acompanha aqui, quem já viu todos os vídeos do desafio, sabe que esse livro já tá há um tempão aqui, que eu falo sempre no final, gente, tô lendo ele ainda. Finalmente, gente, terminei. E maravilhoso! Eu não queria que acabasse, gente, por isso que tava demorando tanto. Eu dei 5 estrelas, gente, pra esse livro. Maravilhoso, fantasia, assim, deliciosa, super tocante, uma escrita maravilhosa. Gente, eu não consigo nem explicar pra vocês tudo que eu senti lendo esse livro. Eu me emocionei, eu fiquei feliz, eu fiquei pensativa, pensando assim, né, bem existencialista, pensando na razão de viver. A gente vai acompanhar a história de uma golem e de um gênio. Eles são seres que, de certa forma, acabaram de chegar no mundo. Essa história ela se passa em Nova York, por volta ali dos anos 1890, 1900. Ambos vão parar lá em Nova York e eles não conhecem nada do mundo. A Golem, ela acabou de ser criada, ela é um ser feito de barro, ela não sabe de nada do funcionamento do mundo. E o gênio, ele estava preso numa lâmpada por muitos anos, eu acho que ele ficou tipo uns 1000 anos preso, e ele acabou de ser libertado e ele também não entende nada de como o mundo está funcionando. E ele está preso numa forma humana, porque ele foi preso lá numa forma humana, preso dentro de uma garrafa e acabou de ser libertado. E aí a gente vai acompanhar esses dois seres que não são humanos, mas que fazem e vivem coisas tão humanas, gente. A gente vai acompanhar e ter um mergulho, assim, né? Fazer um mergulho bem profundo dentro do que é ser humano a partir do ponto de vista das vivências desses dois seres que não são humanos. Várias das conversas e dos dilemas deles dois, né, partem muito dessa coisa do o que é ser humano, por que o ser humano pensa, por que os seres humanos eles pensam dessa forma e como eu, uma golem, vou aprender a agir dessa forma. Ai, gente, é muito lindo, assim. E a escrita é muito linda, é um narrador onisciente, que sabe tudo, né, de todo mundo, e a gente não acompanha só a Golem e o gênio, a gente acompanha também vários outros personagens, e a gente vai, assim, se tornando íntimo deles. E vale citar, né, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, o gênio, ele vai estar mais ligado com a galera da Síria, que migrou lá para Nova York, então ele vai estar vivendo ali junto com esses imigrantes sírios. E a Golem, ela vai estar mais com a galera judia. Então a gente também tem esse contraste desses dois povos, dessas duas origens, né, diferentes, desses costumes diferentes, que saíram, né, de seus locais de origem e foram para Nova York. Ai, gente, é tão lindo. E tem um subplot de romance. Não dá pra esperar um romance, mas assim também tem, gente. E é muito gostosinho, gente. Muito gostosinho. Ai, meu Deus. Esse livro é incrível, gente. Tem uma continuação, mas eu não pretendo ler. Eu vou falar que não é muito boa e, assim, não me interessa, sinceramente. Eu fico feliz com o encerramento que a gente tem aqui, nessa história. A forma como termina, pra mim... Terminado esse, chegamos em 21 livros físicos não lidos. Mais um livro que eu tava lendo há um tempo, e eu falei no meu último vídeo que eu queria terminar ele pro próximo vídeo.
prazo de validade. Inclusive, eu vou lançar um vlog aqui que mostra um pouquinho de eu terminando todos esses 4 livros. Coincidentemente, terminando todos esses 4 livros que eu vou citar aqui. Prazo de validade, gente, é um romance que a gente vai acompanhar a história da Daphne. Ela recebe um bilhete toda vez que ela conhece um cara, e esse bilhete sempre tem o nome da pessoa e o tempo que ela vai ficar com aquela pessoa. A gente vai começar a acompanhar ela aqui porque ela recebe um bilhete um pouquinho diferente. E aí a gente vai junto com ela, desvendar o que tá acontecendo. Acompanhar a vida dela. E aí tem várias, meio que, não é várias linhas do tempo. Tem a linha do tempo presente, que a gente vai acompanhar a Daphne ali, né, ver como é que tá a vida dela hoje, mas tem capítulos que voltam lá no passado pra mostrar pra gente algumas das relações que ela teve. Não mostram todas, mas mostram, assim, a primeira relação que ela teve, o primeiro bilhete que ela recebeu e aí algumas outras relações bem importantes, assim, da vida dela. E eu achei muito interessante isso, porque volta lá atrás e mostra pra gente o processo desses bilhetes, né? Como que ela lidou com isso ao longo da vida dela. Porque imagina, gente, e são muitas as discussões, né? Imagina aqui comigo, e são as discussões que esse livro aqui traz. Você sabe que você vai ficar aquele tempo com aquela pessoa. Até que ponto o fato de você receber um bilhete dizendo que você vai ficar, sei lá, 5 meses com uma pessoa, influencia o fato de você ficar 5 meses com essa pessoa? Por que você se esforçaria tanto nessa relação se você sabe que não vai durar muito? O fato de você saber que vai acabar já influencia o fato de acabar? Várias questões, gente. Eu achei um livro muito reflexivo, muito bonito. Eu gostei do romance também, mas principalmente de acompanhar a vida da Daphne, né, e ver as escolhas que ela foi fazendo ao longo da vida. Por que que eu não dei 5 estrelas? Eu achei que ele seria um livro 5 estrelas, mas eu dei 4. Porque tem uma coisa, uma atitude do cara que a Daphne meio que fica com ele no final. É porque ele tem um final fechado, mas meio aberto. Enfim, fechado, mas meio aberto. Esse cara que meio que fica com ela no final, ele tem uma atitude que eu fiquei assim... não sei, cara. Não sei. Eu acho que não era seu lugar fazer isso. Eu acho que você não devia ter feito isso. E aí, isso ficou assim na minha mente. Por mais que eu gostasse muito dele e estivesse torcendo mesmo pra ela ficar com ele, eu acabei me desgostando um pouco dessa atitude e por isso eu diminuí um pouquinho as estrelas. Porque a partir do momento que eu descobri aquilo, eu fiquei, não sei. Aí o resto da história ficou meio assim pra mim, sabe? Terminado esse, então, chegamos em 20 livros físicos não lidos. E aí eu terminei um que eu acho que eu também tava lendo no último vídeo. Eu acho que eu tinha acabado de começar ele. Mansfield Park. Gente, fiquei orgulhosa que eu terminei esse, tá? Porque ele é grandinho. Eu achei que eu não ia conseguir terminar ele pra esse vídeo, mas consegui sim. Gente, Jane Austen sempre me prende. E eu consigo ler os livros dela assim... passa como um negócio, assim, como uma brisa. É muito gostoso ler os livros dela. Eu tô triste que eu só tenho mais um dela pra ler, que é A Abadia de Northanger. Emma. Em Mansfield Park, a gente vai acompanhar a história da Fanny, ela é a nossa personagem principal. Ela é uma dos vários filhos que esse casal mais pobre e de uma classe social mais baixa tem. Só que o que acontece? A mãe da Fanny, ela tem uma irmã que casou com um baronete, se não me engano. Tá bem melhor socialmente e tal. E bem melhor aqui também, né? Não só na questão de classe, como na questão financeira. E aí, essa irmã, tia, né? Essa tia da Fanny resolve, assim, que vai cuidar, vai pegar um dos filhos da irmã dela pra cuidar. E aí, a mãe da Fanny resolve que é a Fanny que vai pra lá. Ela com 10 anos vai morar com essa tia dela. Essa tia dela tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, todos mais velhos do que a Fanny. E aí a gente vai acompanhar, a Fanny vivendo com essa família e todas as questões envolvidas com o fato dela sentir muita falta da família, mas ao mesmo tempo, ao longo do que ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela foi muito sortuda, pensando em todos os costumes daquela época, dela ter conseguido ser criada pelos tios e ter tido uma educação muito bem fornecida, né? Ter crescido dentro de um contexto, convivendo ali com pessoas de classes sociais mais altas do que ela e que, consequentemente, ela conseguiria, por exemplo, fazer um casamento bom, né? Ela tem perspectivas de conseguir se casar bem
e de ascender também socialmente, coisas que muito dificilmente aconteceriam com ela tendo sido criada, né, pela família dela. Só que ao mesmo tempo, ela se fecha muito pra si mesma, ela é muito tímida e ela vai viver com essas pessoas que ela não conhece, que ela nunca tinha visto, e com 10 anos ela vai pra lá e todo mundo trata ela como uma pessoa, assim, invisível. E não só como invisível, como se, tipo assim, todo mundo estivesse fazendo um favor imenso pra ela por ela estar morando lá e estar sendo criada junto com as primas, enfim. E, gente, todo mundo trata ela muito assim. Meu Deus, só tem um primo dela que trata ela muito bem e que é o primo que ela mais gosta, que ela mais se aproxima, que é o Edmund. E os outros todos tratam ela assim, tipo, você é inferior a gente, você não pode ser tratada como a gente. Claro que tem um romance aqui também, né, gente? Quer dizer, eu acho que todos os livros da Jane Austen têm um romance, porque é isso que a Jane Austen, ela tá focada em contar pra gente. Histórias de amor, mas muito realistas, da época lá de Londres, Inglaterra, da época que os livros da Jane Austen, e que a Jane Austen mesmo estava viva, enfim. Ela tenta retratar essa sociedade como ela realmente era? Eu diria que sim. Gostei muito desse livro, mas quando comparado com os outros livros da Jane Austen, eu gosto muito mais dos outros. Por isso eu dei 3,5 pra esse. Não é que ele é ruim, mas a Fanny também, ela é uma personagem que, por mais que eu tenha conseguido gostar dela, ela é muito quieta, ela é muito introvertida, ela não dá opinião e faz sentido por causa do lugar que ela estava ocupando aqui. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, mulher, meu Deus, eu sei que você tá aí de favor na casa do seu tio, da sua tia, mas fala alguma coisa, você é um capacho. Enfim, me irritei um pouco com isso e gosto mais dos outros livros da Jane Austen. Por isso que eu dei 3,5 pra esse aqui. Então, terminado esse, chegamos em 19 livros físicos não lidos. E eu terminei mais um livro. Esse eu não tava lendo no último vídeo. A Serpente de Essex, gente. Então, tendo terminado esse daqui, chegamos em 18 livros físicos não lidos. E este é o número que iremos trabalhar para o próximo vídeo. Esse livro aqui, gente, ele é uma ficção histórica, eu diria. Não tem nada de fantasia, não tem nada inexplicável que acontece aqui, não tem realismo mágico, nada disso. Mas ele é escrito nos dias de hoje, se passando, né, com um cenário, um fundo histórico de Londres e Essex, a Inglaterra, né, de forma geral, lá de também mais ou menos a mesma época de Golem o Gênio, 1890 por aí, só que Golem o Gênio é em Nova York e esse aqui é na Inglaterra, lá entre Londres e Essex. E nesse livro a gente vai acompanhar também vários personagens. A gente tem dois personagens principais, eu diria, que são a Cora Seaborn e o William Ransom. Eu acho que é William Ransom o nome dele. A Cora, ela é uma mulher que virou viúva no começo aqui desse livro. O marido dela era péssimo, gente. Era um marido abusivo, batia nela, tratava ela muito mal. Ela teve um filho, né? Ela tem um filho. Teve um filho com esse cara, que é o filho dela, que tem acho que 10 ou 11 anos. A Cora, ela casou muito nova com esse marido dela e ela sempre foi muito oprimida e agora ela tá livre. Ela se sente feliz com a morte do marido, só que ela tenta não deixar transparecer isso pro resto da sociedade. Ela morava lá em Londres, e aí depois da morte do marido, ela vai passar um tempo em Essex, que eu acho que é tipo um condado. Ela vai para algumas das cidades, uma das cidades de Essex, e ela vai se instalar lá e vai passar um tempo lá. Ela tá vivendo super bem, o marido dela tinha dinheiro, ela é rica, assim, né? Ela tem dinheiro. E ela é super entusiasta da ciência, do naturalismo. Ela gosta dessa coisa dos fósseis. Ela perdeu a ligação dela com a religião. Muito por causa de tudo que ela sofreu, e ela tem um cérebro muito ativo, assim, ela é muito curiosa. E todos esses pensamentos da Cora, eles vão contrastar muito com os pensamentos do William, porque o William, ele é um pastor, então ele é super temente a Deus, assim, super acredita em Deus, e ele mora lá em uma dessas cidades lá de Essex, que a Cora tá por lá. E aí eles vão se conhecer. E muito do que acontece aqui nesse livro vai girar em torno da Cora, da família dela, das relações dela, dos amigos, todo mundo que ela conhece, e do William, da família dele e das pessoas que o William conhece.
e da amizade criada entre William e Cora. E aí, o que tem a ver a Serpente de Essex? A Serpente de Essex, gente, por isso que eu falo que ele é tipo uma ficção histórica, porque esse mito aqui dessa Serpente de Essex foi um mito que realmente existiu lá em Essex, lá em 1890, por aí, que acreditava-se que era esse ser meio estranho que era responsável por sumir com ovelha, por matar gente, por não sei o quê. E a galera nessa época que tava super assim com medo desse ser. E a Cora, ela ficou super curiosa com isso, esse foi um dos motivos para ela ir lá para a cidade onde o William, ele mora, porque ela falava assim, gente, isso não é nada mitológico, super maluco. É mais um ser vivo como qualquer outro que só ninguém encontrou ainda e registrou e tirou fez um retrato lá, não sei se já tinha fotografia, mas enfim, ninguém tirou uma foto ainda do bicho. E aí ela tava decidida que ela seria a pessoa que ia encontrar essa serpente e mostrar, gente, não tenham medo. As mortes e as coisas que estão acontecendo aqui não são por causa desse bicho. É um livro muito bem escrito, muito lindo, assim, de ler, sabe? Você se sente muito feliz de estar lendo um livro, assim, que é bem feito, sabe? Você percebe que ele é bem feito e trata de vários temas super legais. Não só isso, essa questão da religião e da ciência, mas também tem questões sociais descritas, porque a Marta, que é a melhor amiga da Cora, ela era pobre, é pobre na verdade, né? E vai trabalhar pra Cora, e elas se tornam muito próximas e a Marta, ela acaba tendo nessa relação uma oportunidade também de se tornar ainda mais forte, assim, uma ativista muito mais forte das causas das minorias de classe, no caso. Tem vários meio que romancezinhos, assim, acontecendo, mas esse não é um foco principal desse livro, assim. Ele traz um romance de uma forma muito real, não tem nada muito romantizado. Também traz discussões sobre os avanços da medicina, porque o Luke, que também é um amigo da Cora, ele é médico, muito inteligente, e ele, em certo ponto desse livro aqui, ele faz uma cirurgia num coração de um rapaz, que era impossível na época, né? E ninguém queria deixar que ele fizesse, inclusive essa cirurgia, porque todo mundo falava, é impossível operar um coração. E ele foi lá e fez, enfim. Tem essas discussões sobre os avanços da medicina também. Tem também o fato de que a Marta, ela é melhor amiga da Cora e também é secretamente, não tão secretamente, apaixonada por ela. Então tem essa discussão também sobre sexualidade e eu acredito que traz uma representação bem fiel do que era e de como eram as relações de heterossexualidade e homossexualidade lá nessa época. Por isso que eu falo pra vocês que é uma ficção histórica, porque pega todas essas coisas que realmente existiram, esses contextos sociais, essa coisa da própria Serpente de Essex e traz vários personagens que são fictícios, vivendo aí e lidando com vários dilemas. Ao mesmo tempo, ele é um livro que não me marcou muito profundamente, assim, não tem nada nele que tenha ficado assim, nossa, eu vou ficar relembrando, nem nada assim, por isso eu dei 4 estrelas pra ele. 18 livros, gente, aguardem novidades, no próximo vídeo começaremos com 18 livros físicos não lidos. E vou falar pra vocês o que eu tô lendo. Não vai ser muito grande essa parte não, gente, porque eu só tô lendo 2 livros. Um Jogo do Destino, esse aqui, ele é o segundo livro da série Hades e Perséfone. Eu não tô com o primeiro fácil aqui. O primeiro é Um Toque de Escuridão. E no primeiro livro a gente tem um ponto de vista, a história, né, contada do ponto de vista da Perséfone. Nesse livro aqui a gente tem os mesmos acontecimentos contados do ponto de vista do Hades. Eu tô aqui, página 168, acho que eu passei um pouquinho da metade, né? Passei um pouquinho da metade dele. Eu achei que eu ficaria um pouco assim, entediada, porque eu pensei, nossa, mas a mesma história? Mas acontecem várias outras coisas aqui. Porque enquanto a Perséfone tava lá vivendo a vida dela, né, fazendo as coisas dela, o Hades também tava resolvendo um monte de coisa, um monte de BO muito importante. Eu acho que pro desenvolvimento, né, do resto da história. Porque, enfim, gente, tem várias coisas que a gente aprende, né, e descobre aqui sobre a relação do Hades e da Perséfone. E sobre as atitudes do Hades, que a gente fica assim no primeiro livro, por que ele tá fazendo isso? Mas nesse livro a gente entende um pouco melhor o lado dele. Tem algumas atitudes dele que a gente ainda fica, você foi um babaca, cara. Mas
dá pra entender melhor. E eu tô gostando, gente, tô gostando, mas eu tenho duas questões com essa série, no geral. É a mesma coisa que eu senti também no primeiro livro. Eu tenho um pouco de vergonha alheia nas cenas de sexo. Porque, gente, tem umas descrições, umas palavras, o jeito, assim, que ele fala, que eu fico assim... não. E uma outra coisa é que tem momentos que os deuses, tipo assim, gente, tem Hades, Zeus, Poseidon, todos esses deuses, eles são divindades super velhas, gente. Eles são muito antigos. E tem várias frases, diálogos, né? Eles estão, sei lá, em momentos em diálogo. Às vezes o Hades mesmo dentro da cabeça dele. Ele usa terminologias que pra mim são muito geração Z, assim, ou muito do nosso tempo. Tipo assim, ele fala, porra, você não devia ter feito isso. E também eu fico assim, ai, que vergonha alheia. Nossa senhora, um deus de, tipo assim, milhares de anos não falaria uma frase dessa. Eu sinto que a forma como os deuses eles se expressam não condiz com a idade deles. No outro livro, isso me incomodou um pouco menos, porque a Perséfone, ela é uma deusa super jovem. Ela é super jovem, acho que ela tem 20 e poucos anos, assim. Mas aqui o tom não muda, é o mesmo tom. Tipo, muda o narrador, mas o tom da narrativa continua o mesmo. E aí isso eu fiquei assim... Mas, gente, ele é centenário, milenário, milenar, enfim. E aí, gente, eu comecei um clássico, porque eu terminei um clássico, tem que começar um clássico, né? Pais e Filhos. Esse aqui, ele é um clássico da literatura russa. E eu comecei ele não tem muito tempo. E não li muito também dele, não. Tô aqui. Página 91, eu vou ler. Ele se passa na Rússia de 1900 e pouquinho. Eu não vou lembrar, gente. Quando eu for vir fazer a resenha dele também, aí vocês me cobrem que eu falo pra vocês. A gente tem um personagem principal... Não vou lembrar o nome de ninguém, gente. Tá muito cedo ainda pra lembrar os nomes. Mas a gente tem um personagem que é jovem e ele vai passar as férias na casa do pai. Lá na casa do pai, o tio dele também mora lá. O pai e o tio moram juntos. E aí, junto com esse rapaz, vai o melhor amigo dele. E aí eles vão juntos passar um tempo na casa do campo, né, deles. E aí, o que acontece? Esse melhor amigo, ele é niilista. E ele não acredita, por exemplo, nessa coisa do respeito aos mais velhos, do respeito a hierarquias e coisas assim. E aí o que vai acontecer, pelo que eu tô entendendo, é que vai ter aí um confronto de gerações, então dos dois rapazes mais novos com os dois mais velhos, o pai e o tio. E confronto de ideias, né? Porque tem esse rapaz niilista que vai entrar em confronto, vou dizer assim, com esses senhores que são mais velhos, que têm 40 e tantos anos, que ainda pensam muito como a geração deles pensava, em contraste com como a nova geração tá pensando. Isso foi o que eu entendi, gente, até agora. Não me cobre muito mais que isso, isso é o que eu entendi. Então... tô lendo esses dois livros, mas estou com planos já tô com mais dois ali na minha cabeceira pra começar. Não vou falar aqui porque não convém, né? Esses dois são os que eu tô lendo. Acredito que pro próximo vídeo já vou ter terminado eles. Esses foram os 4 livros que eu terminei, gente. Ai... tô feliz, gente, tô feliz. Eu achei que eu não ia ter nada pra falar nesse vídeo pra vocês, mas consegui dar a volta por cima, consegui terminar livros, entendeu? É isso, gente, aguardem novidades. Daqui um mês eu volto pra contar o que aconteceu e como está o desafio. Se vocês estão me acompanhando aqui, estão achando o quê? Eu acho que eu tô indo bem, gente. Quando eu comecei o desafio lá atrás, eu tinha 40 livros. Olha só, eu não confiei em mim mesma, mas agora eu estou bem confiante. Eu acho que completarei esse desafio até o fim do ano. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Toda semana tem vídeo novo. E se você não viu os outros vídeos dessa série, vai lá no meu canal, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar na descrição do vídeo também. Tem uma playlist com todos os vídeos desse desafio, desde o começo do ano, então... vai lá se você quiser saber o que aconteceu nesse percurso todo, se esse é seu primeiro vídeo aqui. É isso, gente. Até a próxima!